Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Não sei que horas estão assistindo esses vídeos aulas. Espero que vocês estejam assistindo as vídeos aulas. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando dos seus familiares, lavando bem as mãos, certo? Isso tudo é importante. Infelizmente a gente está vivendo um momento que só pode ser até o momento controlado. A gente se mantém em casa mesmo, tem que ter paciência e aproveitar esse tempo para estudar, ou seja, para a gente continuar vendo os conteúdos que a gente estava vendo presencialmente e para assim que a gente volte a se reencontrar, a gente não tenha perdido esse tempo e tem que correr atrás do tempo, ou seja, vocês já estão vendo os conteúdos, não é aquela forma, a melhor forma para a gente poder trocando dúvidas e detalhes ou exemplos sobre os assuntos, mas é a maneira que a gente tem agora, né? É a maneira paliativa, ou seja, a maneira para a gente remediar esse processo e vocês não ficarem sem assistir as aulas, sem estudar, sem estar aí mantendo a cabeça funcionando e não ficar só pensando no Covid-19, certo? Então, na aula passada eu relembrei um pouco sobre a estrutura do átomo, né? Ou seja, o que é o átomo, qual é a estrutura, quais são as suas propriedades, quais são suas características, né? Como a gente consegue diferenciar um átomo do outro, né? Ou seja, a parte do seu número atômico, seu número de prótons, seu núcleo. A gente viu as propriedades da massa atômica, a gente viu um pouco a natureza da eletrosfera, vimos as semelhanças atômicas, né? Quando a gente tem átomos que têm características semelhantes, né? Os isótopos, os isóbaros, os isótopos. Mostrei a vocês como a gente consegue identificar cada um deles, apresentando também a formação dos íons, né? Quando a gente tem o átomo, ele perde a sua neutralidade de cargas elétricas, né? Ou seja, quando ele ganha ou perde elétrons, e aí ele forma os íons, né? Ou perdendo elétrons, ficando positivo, carregado eletricamente positivo, porque o número de prótons fica maior do que o número de elétrons, ou quando ele fica negativo, né? Quando ele ganha elétrons e aí ele fica com um número de elétrons maior do que o número de prótons, e aí ele vai ficar carregado negativamente, né? Essa parte de íons é bastante importante vocês saberem como ele se forma, identificar na fórmula química de um, quando se trata de um íon, que ele vai ser importante esse processo de íons quando a gente for estudar alguns tipos de ligações químicas, né, que envolvem íons. Então é importante você saber isso, mas com calma a gente vai chegar lá e vou explicar certinho como acontece o processo de distribuição de elétrons nas camadas eletrônicas, e a gente vai aprender isso com calma e da melhor forma possível. Isso vai ser mais pra frente, né? No final da videoaula passada eu expliquei lá o processo o que eram as moléculas. Então falei, vocês já sabem lá o que são os átomos. Eu falei quando os átomos eles se combinam entre eles, átomos iguais de diferentes, eles formam as moléculas, né? Então falei lá da molécula de água, que é formada por dois átomos diferentes, né? Dois elementos diferentes, né? O hidrogênio e o oxigênio, com dois átomos de hidrogênio, né? H2, e um de oxigênio, O. Então por isso que formava a fórmula química H2O, a fórmula da molécula de água. E essa molécula, quando ela se combina com moléculas iguais ou com moléculas diferentes, ela pode formar substâncias, e essas substâncias podem formar os materiais. E aí eu falei de duas propriedades que a matéria tem, que no caso é a massa e o volume. O volume é o espaço que ela ocupa, e a massa é a quantidade de matéria que aquele material tem. Então eu falei que a gente viu lá que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Toda matéria que existe, ela apresenta as suas propriedades, ou seja, suas características. E aí a gente tem tipos de materiais que têm características próprias e outros que têm características específicas. Isso a gente chama de propriedades da matéria, que a gente vai ver na próxima aula, certo? Estou falando isso já para adiantar algumas coisinhas, já que eu falei de massa e volume, que são propriedades da matéria, certo? Eu falei que a matéria a gente pode tratar ela de duas formas, de acordo com o seu uso, com sua função, né? Então eu falei que a gente chama de corpo aquela matéria que ela é uma porção específica de algum tipo de material, ou seja, uma porção específica de matéria, mas que não tem nenhuma função específica, né? Então até se deu o exemplo um pedaço de madeira. Então você corta lá um pedaço de madeira, um pedaço de tronco de uma árvore, por exemplo, e ele lá é um corpo. E aí eu começo a chamar de objeto quando ele assume uma função específica, certo? Então aquele corpo, por exemplo, aquele pedaço de tronco de madeira, ele foi transformado, por exemplo, em uma cadeira. Então na cadeira que vocês têm na casa de vocês, na cadeira lá que tem
na madeirinha que a gente sentava, na madeirinha que vocês usavam lá para escrever na carteira da sala de vocês. Então ali, como ela ganha uma função específica, então uma cadeira, um objeto para você se sentar, ela passa a ser chamada de objeto, ou seja, ela tem uma função específica, certo? Então quando a porção de matéria não tem uma função específica, a gente chama de corpo, e quando aquele corpo assume uma função específica, a partir da ação humana, por exemplo, a gente vai chamar ela de objeto, certo? Toda matéria que existe, seja um objeto, seja um corpo, ela vai se apresentar naquilo que a gente chama de estado físico da matéria. Ou seja, ela vai se apresentar em um estado físico a partir de algumas características. Quais são os estados físicos que existem na natureza? A gente vai trabalhar com 3 estados físicos. No caso, a gente vai falar do estado sólido, que é, por exemplo, o estado em que a gente encontra as rochas. Então, uma pedra que não existe, assim a gente chama de pedra usualmente. Então, uma rocha, ela está no estado sólido. A água dos rios, a água do oceano, ela se encontra em outro estado físico da matéria, que é o estado líquido. E o ar que a gente respira, que nos cerca, ela vai se encontrar no estado gasoso da matéria. Então a gente vai trabalhar com esses 3 estados físicos da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, certo? O que é que faz com que diferentes tipos de materiais eles se apresentem em estados físicos da natureza diferentes? Ou seja, o que é que leva uma rocha? Ela está no estado sólido, e a água que corre no rio ela está no estado líquido, e o ar que a gente respira ela está no estado gasoso. O que é que leva à formação desses estados físicos da natureza, ou seja, os estados físicos dos materiais? Como a gente já viu nas aulas passadas, toda a matéria que existe é ser formada por átomos, tudo que existe é formado por átomos, e vai ser formado por moléculas que podem ser iguais ou diferentes, ou seja, todo material que existe ele vai ser lá formado por moléculas. O que ocasiona os estados físicos da natureza é o processo de movimentação dessas partículas, ou seja, da forma que essas partículas se movimentam, ou da forma que essas partículas elas interagem umas com as outras, elas vão determinar o estado físico em que o determinado material se encontra. Ou seja, a partir do grau de agitação das moléculas, o grau de atração das moléculas, ela vai se apresentar em estados físicos da natureza diferentes. Ou seja, uma rocha, uma pedra, as moléculas daquela pedra elas vão estar em um estado diferente, ou seja, num estado de agitação diferente das moléculas da água num rio que corre, certo? Então a água no estado líquido que está correndo no rio, suas moléculas, a agitação de suas moléculas, o processo de atração de suas moléculas vão estar em um momento ou em uma atividade diferente, por exemplo, das moléculas da agitação das moléculas que formam a rocha. Por isso que elas vão estar em estados físicos diferentes. Então, o que a gente pode dizer é que o grau de agitação e atração das moléculas é o que determina o estado físico daquele material, o estado físico daquela determinada matéria que a gente está observando e analisando. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, olha, então dentro desses 2 tubinhos, a gente tem o tubinho, o tamanho desses tracinhos nas bolinhas, as bolinhas são as partículas, certo? Então, veja lá que no tubinho elas estão se agitando, estão se atraindo. Mas quando a gente olha lá no segundo frascozinho, em que está lá, coloquei um fogo embaixo, veja que as moléculas elas se agitam mais e elas tendem a se movimentar mais. Então essa variação na agitação das moléculas e na sua atração, ou seja, se uma molécula atrai a outra, elas tendem a ficar mais próximas. Se elas não se atraem muito, elas tendem a ficar mais distantes. Elas podem estar se movimentando muito. Se elas se movimentam muito, elas tendem a se afastar mais do que se elas se movimentam pouco, elas tendem a ficar mais próximas. Então o grau de agitação e atração das moléculas é responsável pela formação dos estados físicos. Veja, até no estado sólido, que é aquela estrutura mais uniforme da matéria, se a gente comparar, por exemplo, com o ar, que é muito mais fluido, até numa rocha, suas partículas elas estão em movimento, ou seja, existe agitação de moléculas, existe atração de moléculas. Mesmo no estado sólido, ela se movimenta. Ou seja, eu quero dizer aqui que, para se tomar cuidado de achar, no estado sólido as partículas elas não se movimentam, elas estão paradas, por isso que elas estão no estado sólido. Não, elas se agitam, elas se movimentam, mas fazem isso pouco, certo? Elas ficam mais atraídas, mais próximas, com agitação bem baixa, por isso que torna a uniformidade do estado sólido, mas mesmo assim elas se agitam.
aquilo que chamam de tornar as moléculas 100% paradas, ou seja, sem agitação nenhuma, é uma temperatura que chama só seria possível uma temperatura que chama do zero absoluto, né? Seria a menor temperatura que possa existir, que levam as moléculas e as partículas a cessarem sua agitação. Esse que chama de zero absoluto, essa temperatura que faria as moléculas pararem de se agitar, de se movimentar, ela é só uma temperatura teórica, certo? Já se chegou próximo em laboratório, mas nunca se chegou a uma temperatura tão baixa em que faria a atividade das partículas parar. Então, mesmo em lugares muito frios, as partículas elas se movimentam, se agitam pouco, mas se agitam, certo? Elas só parariam completamente nessa temperatura hipotética, que seria de menos 273 graus Celsius, que chama do zero absoluto. Mas ele nunca foi encontrado na natureza, um local que tenha chegado a essa temperatura, e no laboratório também nunca se chegou a essa temperatura tão baixa, então é um cálculo matemático, né? Então seria uma quantificação, ou seja, de quanto seria necessário de temperatura para que a agitação das moléculas ela apareça completamente, certo? Então, a partir desse processo aqui de agitação de moléculas, a gente consegue identificar algumas propriedades dos estados físicos da matéria, certo? Então, por exemplo, no estado sólido, vamos ver primeiro as bolinhas lá em cima. No estado sólido, porque ela mantém essa estrutura mais uniforme? Porque no estado sólido a agitação de moléculas é muito baixa, ou seja, elas se agitam pouco, muito pouco, e elas têm muita atração entre essas moléculas, então elas tendem a ficar agregadinhas, juntinhas, se movimentando pouco, mas se atraindo muito, bem juntinhas. Então elas ficam bem coladinhas. Então no estado sólido, no estado físico sólido, a forma é invariável, ou seja, a forma é constante, né, ou fixa, e o volume é constante. Ou seja, o espaço que é ocupado por aquele corpo ou objeto no estado sólido, ele é sempre o mesmo, né? Então o volume é constante porque ele vai ser, ele não altera o espaço que ele ocupa, ele vai sempre ocupar o mesmo espaço. E a sua forma também vai ficar lá fixa, invariável, ou seja, não se altera, não se modela com facilidade. Por quê? Porque as moléculas elas estão com pouca agitação e muito atraídas, elas estão muito coladinhas umas com as outras. No segundo estado físico da matéria, que é o estado líquido, a atração entre as moléculas ela já é menor. Então, como essa atração já é menor, elas conseguem se movimentar mais, ou seja, elas conseguem ter uma maior agitação, uma maior fluidez, e elas conseguem se separar um pouco mais quando a gente compara com o estado sólido. Então, no caso do estado líquido, a forma do estado líquido é variável e o volume é constante, ou seja, o espaço ocupado por aquela quantidade de matéria no estado líquido vai ser sempre o mesmo. Então, 1 litro de água é 1 litro de água em qualquer lugar. É 1 litro de água em uma garrafa de refrigerante, é 1 litro de água em uma garrafa de suco. Vai ser o mesmo litro de água. Então, o volume ele se apresenta constante, mas sua forma, diferente do estado sólido, ela é variável. Ou seja, como a gente tem uma menor atração entre essas partículas e uma maior fluidez na agitação dessas partículas, elas conseguem se moldar mais facilmente. Então, quando você pega, por exemplo, a água em um copo quadrado, sei lá, e coloca dentro de um vaso redondo, ela vai passar de um formato quadrado, que era o formato do copo, e ela vai ficar arredondada porque a vasilha, ou seja, o pote onde você jogou ela, era redondo. Então, como ela tem a matéria nesse estado, ela tem uma maior fluidez, ela consegue assumir as formas dos recipientes onde elas são armazenadas. Então, se você colocar água em um vaso quadrado, ela fica quadrada. Se você colocar em um vaso triangular, ela fica triangular. Ou seja, a água, eu estou falando da água como exemplo de matéria no estado líquido. Mas, por exemplo, quando a pessoa, sei lá, vai produzir alguma joia, então um anel de ouro, então ele pega lá a pepitazinha, uma barrinha de ouro, né, no estado sólido, ela derrete aquela pepita de ouro e ela coloca aquele ouro no estado líquido, né, derretido, e coloca ela numa forma, por exemplo, fazer um anel, uma aliança, uma forma redonda, e aí quando ela está no estado líquido, ela facilmente flui e assume a forma daquela forminha redonda. Aí depois, quando ela volta para o estado sólido, a gente tem um anelzinho lá, a aliança, depois vai lá e faz seus efeitos. Então, no estado líquido, menor atração das moléculas, maior fluidez e agitação dessas partículas, dessas moléculas, o que leva a gente a ter uma forma variável, ou seja, no estado líquido, a matéria ela assume
a forma de onde ela está sendo armazenada, e o volume é constante, ou seja, o espaço que ela ocupa é o mesmo, certo? Então, um litro de água, não interessa o tipo de vaso que você coloca, ela vai ocupar o espaço para 1 litro de água, certo? Se você botar ela numa garrafa de 2 litros, ela vai ocupar 1 litro. Se você botar ela numa garrafa de 1,5 litro, ela vai ocupar de 1 litro. Se você botar menos que isso, como ela ocupa o mesmo espaço, ela vai derramar. Então, você pegar 1 litro de água e colocar numa vasilha de 500 ml, os outros 500 ml vai sair fora da garrafa, porque ela vai ocupar o espaço que ela tem que ocupar, que no caso é o espaço de 1 litro de água, certo? Deu para entender isso? Ótimo. E aqui o outro caso é o estado gasoso. Nesse estado gasoso é o estado em que a atração entre as moléculas é a menor de todas, né? Então ela é muito pequena. Então as moléculas elas conseguem, essas partículas elas conseguem se agitar e se movimentar com maior fluidez ainda do que no estado líquido. Então elas conseguem se deslocar para muitas áreas e acontece muito choque entre elas, porque elas se movimentam livremente. Ou seja, a força de atração delas entre elas é muito pequena, então elas conseguem se movimentar e elas têm uma maior fluidez em todo o seu processo, certo? No seu processo, na sua agitação, na sua movimentação. Então, diferente dos outros estados físicos, no estado gasoso a forma é variável e o volume também é variável. Ou seja, por causa dessa baixa atração, elas conseguem alterar sua forma e seu volume de acordo com o recipiente onde você coloca. Ou seja, por exemplo, se você pega um vaso de 1 litro de refrigerante, sem um refrigerante, se o refrigerante ele for vazio, não, ele ficou vazio, ele ficou cheio de ar, ou seja, ele ficou cheio de moléculas no estado gasoso. Então, dos gases eles vão entrar e eles vão ocupar aquele 1 litro. Se você pegar uma garrafinha de 500 ml, ela vai ficar cheia também de 500 ml dos gases, ou seja, dessas substâncias no estado gasoso. Se você pegar um de 10 litros, ela vai ficar cheia de 10 litros também, ou seja, a forma dela vai variar de acordo com o recipiente. Então, se é um vaso quadrado, um triangular em formato de estrela, os gases vão assumir essa forma, e o volume é variável também, porque onde você der espaço, o ar ele vai ocupar. Então é diferente do estado líquido, por exemplo, que 1 litro de água é 1 litro de água, mas como as moléculas no estado gasoso tem pouca atração, elas se movimentam de tal maneira, elas vão ocupando todo o espaço que for possível para elas. Então o volume vai variar. Então, dependendo de onde você armazene ele vai assumindo até o limite daquele recipiente. Tem que você pegar uma bola de sopro, né? Você vai enchendo a bola de sopro. Enquanto você está jogando ar lá dentro, ela vai ocupando espaço, e ela vai ocupar o espaço até o limite do recipiente. Ou seja, se for uma bola de sopro que não estoura nunca mais, você vai encher ela até ela ficar do tamanho do planeta, certo? E como esse tipo de material não existe, como ela tende a ocupar o espaço que for possível, ela vai ocupar até estourar a bola de sopro. E depois que ela estourar a bola de sopro, ela vai se espalhar pelo cômodo onde você estiver. Ou seja, ela vai ocupar todo o espaço que for possível para suas moléculas, porque elas conseguem se agitar e se espalhar muito devido a essa baixa capacidade de atração entre as moléculas. Então, lá só para dar uma ressuscitada aqui, então no estado sólido a gente tem muita atração das moléculas, né? Então elas ficam próximas com baixa agitação, então a gente tem uma forma invariável ou uma forma fixa, né? Um volume constante. No estado líquido a gente tem uma atração intermediária, então as moléculas elas têm um grau de agitação maior, de movimentação maior, e elas vão ter lá uma forma variável, vai depender do recipiente onde elas estão armazenadas, ou a forma, né? E o volume é constante. Já no estado gasoso, como a atração é muito baixa, elas têm uma alta agitação das moléculas, inclusive elas se chocam muito, se batem muito, e elas vão ter uma forma variável e um volume variável, ou seja, elas vão assumir o formato e vão preencher todo o espaço que for possível, dependendo do recipiente em que você armazena aquele gás, aquela substância, aquele material no estado gasoso, né? Então é isso que leva a matéria a se encontrar nesses estados físicos, ou seja, o grau de atração entre as moléculas e o grau de agitação entre essas moléculas, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender essa partezinha. Da mesma forma que a matéria ela pode se encontrar nos estados físicos, ela pode sofrer alteração nos seus estados físicos, ou seja, ela pode passar de um estado físico para outro estado físico ou retornar, certo?
Então, a substância ela pode passar do estado sólido para o estado líquido, bem como ela pode passar do estado líquido para o gasoso. E assim, e assim uma após a outra. Ela pode voltar do gasoso para o sólido, para o líquido, e do líquido para o sólido, ou ela pode saltar do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. Quais são os fatores que influenciam nos processos de alteração ou da mudança dos estados fluidos da matéria? São dois fatores principais: o aumento e a diminuição da pressão e da temperatura. Ou seja, se você altera a temperatura ou a pressão de um material, esse processo de alteração da temperatura e da pressão, ele pode fazer com que um material ele passe de um estado físico para o outro, ou seja, ele pode levar à mudança dos estados físicos da matéria. Então, se você aumenta a temperatura, você pode fazer com que o material mude de estado físico da natureza, né? Ou se você diminui essa temperatura, você pode fazer com que esse material também altere seu estado físico da natureza. Quando você aumenta a temperatura, quando você cede calor para o material, você faz com que essa energia que está sendo transferida na forma de calor, ela leve ao aumento da agitação das moléculas. Então as moléculas elas vão aumentar a sua agitação. Se você diminui a temperatura, se você cede calor, se o material cede calor, se ele perde calor, o que acontece? Ele vai diminuir a agitação das moléculas e ele vai tender as moléculas a cada vez mais ficarem mais lentas, sua movimentação, elas vão tender a se atrair mais, a se aproximar, certo? Então, o aumento ou a diminuição da temperatura, ela leva a uma modificação no processo de agitação das partículas das moléculas que formam o material. E essa modificação na agitação das moléculas, a gente vai levar a processos de alteração do estado físico da matéria, certo? Então vamos ver aqui os principais mudanças do estado físico. Então vamos ver primeiro as mudanças que levam que ocorrem pelo aumento da agitação das moléculas, no caso ali do aumento da temperatura. Então a primeira lá, vamos começar pelo sólido. Então quando o material ele passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, quando você aumenta a agitação de moléculas, ele pode passar do sólido para o líquido. Essa mudança é a que a gente chama de fusão. Então a fusão é o processo em que um material no estado sólido ele passa para o estado líquido. Por exemplo, a gente pega um cubo de gelo que é do congelador, bota na mesa, por exemplo, na pia, e ele começa a derreter. Esse processo em que ele está derretendo, que ele está passando do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Exemplo também que eu falei lá do ouro, né? Quando você derrete, você aquece o ouro para derreter ele, você passa ele para o estado líquido para poder moldar ele, também é um processo de fusão, certo? Então, sólido passou para o líquido, fusão. Se você continua a aumentar essa temperatura, aumentar essa agitação dessas partículas, dessas moléculas, ela vai tender a passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo a gente chama de vaporização. Então, a vaporização é quando o material ele passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? No caso da vaporização, a gente tem três tipos de vaporização diferentes, certo? Esses três tipos de vaporização eles vão diferenciar de acordo com o grau e com a velocidade em que esse processo acontece, ou seja, em que o material ele passa do líquido para o gasoso. Então, na vaporização, a gente tem três tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de evaporação. A evaporação ela acontece quando o material ele passa do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta e gradual, ou seja, ela vai passando do estado líquido para o gasoso aos poucos, certo? Sem muitas variações na temperatura. Um exemplo disso é quando a gente coloca a roupa para secar. Então você lavou lá sua roupa, lavou a sua farda de colégio lá na mão com sabão de coco, e depois que lá você prendeu lá para secar, né, no varal. E aí o que vai acontecendo com a água ali? A água que está no estado líquido na sua roupa, aos poucos, ela vai passando do estado líquido para o estado gasoso. Isso vai ocorrendo de forma lenta e gradual, ou seja, vai acontecendo aos poucos, certo? Então aí aconteceu evaporação. O outro caso que a gente tem de vaporização é o caso da que a gente chama de ebulição. No caso da ebulição, a água ou a matéria no estado líquido, ela passa para o estado gasoso de forma mais rápida. Ou seja, acontece o processo que a gente chama de fervura. Ou seja, aquele material começa a ferver.
Como é que você sabe que aquele material está fervendo? Ele começa a formar bolhas. Então lá o material está dolorido, ele começa a formar várias bolhas. Então um exemplo de ebulição, a gente coloca água numa panela para esquentar no fogão. Então quando ele começa a formar aquelas bolhas, ali a gente consegue identificar que é um processo de ebulição, ele acontece mais rápido. Ou seja, se você colocar uma roupa para secar no varal toda molhada e colocar a mesma quantidade de água que você utilizou na roupa para esquentar no fogão, você vai ver que no fogão ela vai evaporar mais rápido, ela vai vaporizar mais rápido, ou seja, ela vai passar do estado líquido para o gasoso muito mais rápido no fogão, aquela quantidade de água, do que na roupa no varal. Então nesse caso aí acontece ebulição. Na ebulição, ela é uma forma mais rápida de passar e o que caracteriza ela é a fervura, ou seja, a formação de bolhas, certo? O terceiro tipo de vaporização, ou seja, de passagem do líquido para o gasoso, é a que a gente chama de calefação. No caso da calefação, essa alteração do líquido para o gasoso ela é praticamente instantânea, ou seja, o objeto, o material, ele passa do estado líquido para o gasoso numa velocidade muito rápida. Isso acontece muito quando o material entra em choque com temperaturas muito altas. Então, por exemplo, se você botar a panela no fogo lá, esquentando, quando ela fica quente, você joga a água, quando a água bate na panela, ela praticamente, quando ela bater, ela já vai passar para o estado gasoso, ou seja, a água, o estado líquido, ao atingir a superfície da panela, ela vai passar para o estado gasoso quase que instantaneamente, né? Onde você pega no asfalto, meio dele, que derruba a água ali, né? A água no estado líquido, ela vai atingir ali, ela vai passar quase instantaneamente para o estado gasoso, né? Então, nesse caso aí, é a calefação. A gente vai ter os três tipos. Então, esses três tipos são tipos de vaporização, ou seja, passam do líquido para o gasoso. A diferença é a velocidade em que esse processo acontece. De forma lenta e gradual, a gente vai ter lá a evaporação. De uma forma mais rápida e uma temperatura mais elevada, a gente vai ter a ebulição. E de uma forma praticamente instantânea, em temperaturas de choques, temperaturas muito elevadas, a gente vai ter o processo que a gente chama de calefação. Então, fusão e vaporização, e a subdivisão da vaporização, elas ocorrem por um processo do aumento da agitação das moléculas. No caso aí, um aumento da temperatura. Ou seja, o aumento da temperatura faz com que as moléculas se agitem mais e faz com que a gente tenha fusão e vaporização, certo? E as suas subdivisões. No processo inverso, ou seja, num processo em que a gente diminui a agitação das moléculas, a partir da diminuição ou da redução da temperatura, a gente vai ter outras mudanças de estado físico. Então, a alteração do estado gasoso, ele retornando para o estado líquido, ou passando para o estado líquido, a gente chama do processo de liquefação, ou também pode ser chamado de processo de condensação. No livro de vocês está lá como condensação, mas eu botei também liquefação, que é uma outra forma que vocês podem encontrar também. Então, liquefação e condensação, você pega o material do estado gasoso e passa ele para o estado líquido. Um exemplo que acontece isso é no processo de formação das nuvens. Então, a água dos rios, lagos, ou da roupa, sua roupa que estava secando no varal, ela evapora, se sofre vaporização, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela começa a subir na atmosfera, já que ela é menos densa. Quando ela chega nos pontos mais elevados da atmosfera, lá a temperatura é mais baixa, aí o que acontece? Esse vapor de água, quando chega nessas temperaturas mais baixas lá em cima da atmosfera, ele tende a passar do estado gasoso para o estado líquido. Este processo forma as nuvens. Então as nuvens, na realidade, elas são formadas por gotículas de água no estado líquido. Não é a nuvem não é uma fumaça no estado gasoso, na verdade é formada por gotinhas de água no estado líquido. Quando elas se concentram muito, elas tendem a ficar mais densas e aí elas tendem a cair na forma de chuva, certo? Quem já viajou de avião já viu, quando o avião passa por uma nuvem, a janela do avião ela fica toda cheia de gotinhas de água, fica molhada. Então as nuvens elas são formadas a partir do processo de liquefação ou condensação da água, certo? Outro caso também, se você botar água para esquentar numa panela e deixar com a tampa na panela, a panela tampada. Então quando a água começa a evaporar, ela atinge a tampa da panela, como a tampa da panela está mais fria do que o fundo da panela, quando esse vapor ele atinge a tampa está mais fria, ela passa do estado gasoso para o líquido. Então você deixa ela
secando a água tapada. Quando você tira a tampa, está cheio de gotinhas de água na tampa. Ali ela sofreu condensação também. Outros casos que a gente pode ter também é se você pegar lá um copo, um copo e você colocar um refrigerante, um suco que esteja frio, né? Se for geladeira e botou. O que acontece com o tempo? O copo ele começa a ficar, esse copo ele começa a ficar suado. Obviamente o copo só não está dizendo que o suco gelado que você botou está vazando, não é isso, né? É que no ar tem vapor de água, no estado gasoso. Quando o ar ele bate no copo e a temperatura do copo está mais baixa do que com relação ao ar, o que acontece? Ele perde calor. Então aquelas gotinhas de água, ou aquela água que estava no estado de vapor, ao atingir o copo, ela passa para o estado líquido. Então ela sofre condensação, cargo do choque, da diminuição da temperatura do que está dentro do copo, certo? Então quando esse copo está suando é porque o vapor de água ele sofre condensação. Ele passa do estado gasoso para o estado líquido, certo? E o outro caso que a gente tem ali é o caso, o último caso, penúltimo caso, na verdade, é da solidificação, ou seja, quando você diminui a temperatura a um ponto que o líquido, ou seja, aquele material no estado líquido, ele passa para o estado sólido. Aí o nome já diz, né? Solidificação. Então, por exemplo, quando você faz cubos de gelo com água, ou com suco, ou o que você quiser congelar, você coloca no recipiente, coloca no congelador, a temperatura diminui tanto, a agitação vai diminuindo, as moléculas vão se atraindo e elas passam para o estado sólido. Então essas são as duas alterações, mudanças do estado físico que podem ocorrer pela diminuição da agitação das partículas, né? A liquefação ou condensação e a solidificação, passou do líquido para o estado sólido. Tem uma outra mudança de alteração, uma outra mudança do estado físico, que é a sublimação. No caso da sublimação, ela pode acontecer ou pelo aumento da agitação ou pela diminuição. Ela vai ser chamada de sublimação dos dois casos. O caso da sublimação é que quando você tem uma mudança de estado físico, que você pula o estado líquido. Ou seja, você passa do sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o sólido. Você não passa pelo líquido, você não passa por esse estado físico intermediário. Isso acontece, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas antigamente tinha um negócio que botava no armário para não dar bicho, né, que chamava naftalina. É uma bolinha branca, e aí quando você botava essa bolinha, antigamente botava os nossos avós faziam isso muito, meus pais faziam, mas não fazem mais. E essa bolinha é uma bolinha sólida, branquinha, parece uma bala, e ela vai aos poucos diminuindo até desaparecer. Essa naftalina ela sofre sublimação. Ou seja, ela está no estado sólido e ela vai diminuir também porque ela vai passando para o estado gasoso direto, ela não passa pelo estado líquido. Isso é sublimação. Outro caso que tem sublimação é quando forma aquela chuva de granizo. O vapor de água ele sobe, só que quando às vezes ele sofre um choque tão grande, a temperatura lá em cima da atmosfera está tão baixa que ao invés dela formar as gotículas de água que formam as nuvens, ela passa direto para o estado sólido e ela cai na forma dessa chuva de granizo. Então aí é um outro caso de sublimação. Então a sublimação pode ser pelo aumento da agitação, seja do sólido para o gasoso, ou pela diminuição ou redução da agitação das moléculas, passando do gasoso, nesse caso, para o sólido. Certo? Então essas aí eram as propriedades, as características dos estados físicos da matéria e como elas se alteram, ou seja, as mudanças dos estados físicos. Na próxima aula a gente vai começar a ver as outras propriedades gerais e específicas da matéria. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima videoaula. Não esqueçam de mandar suas dúvidas, tá aqui no final do vídeo, como todo vídeo, as formas como vocês podem ter contato comigo e eu vou com certeza responder as dúvidas de vocês. Então um abraço e até a próxima aula.